Este vaso aí eu tinha plantado a rúcula, né? E colhi a rúcula. Agora eu tenho que renovar o vaso para poder plantar de novo, né? Renovar, eu digo, adubar e descompactar o solo, vejo. Então eu tenho que destoroar aqui. Eu vou descompactando o solo com as mãos mesmo, destoroando os torões que estão aqui, né? Já havia feito isso. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos medir para saber quanto de solo vamos colocar nesse vaso. E para medir eu vou usar esse recipiente de leite de 1 litro. Ele tem aproximadamente 1 quilo. Então vou colocar o solo aqui. Enchi. Vou bater um pouco aqui. E coloco aqui. E aí eu vou contando para saber quantos quilos tem esse meu vaso. Se você tiver uma balança aí com a capacidade para pesar o seu vaso, é melhor que use a balança, é muito mais eficiente do que usar esse recipiente de leite. Já medi aí a quantidade do meu solo, né? Primeiro destoroei, ou seja, descompactei, e depois medi. E este aqui é o último recipiente desse solo e completa aqui 3 quilos. Então eu tenho 3 quilos nesse vaso. Aí eu coloco aqui, né? Já coloquei aí, só que agora eu vou adubar. Vou voltar de novo aqui nesse recipiente. Vou colocar ali. Então agora vou preparar o meu adubo para colocar aí. Então agora nós estamos aqui nesta fava e podem ver que ela já secou bem, né? Secou bem. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar a vocês como adubar os vossos vasos utilizando adubo verde. A fava é um adubo verde, é uma leguminosa, né? Mas você pode usar qualquer outra leguminosa, como eu já disse. Pode ser amendoim, pode ser amendoim forageiro, arax pintoi, pode ser feijão de porco, pode ser calpi mesmo, folhas de calpi. Então vamos ver aqui, eu vou mostrar como preparar este adubo. Ao preparar, deem prioridade para as folhas mais verdes, que é a coloração verde na planta significa que ela possui nitrogênio. Então nós vamos pegar aqui as folhas verdes. Como eu vou usar um liquidificador, eu já vou amassando com as próprias mãos essas folhas, né? Porque eu não tenho moinho, mas se você tiver um moinho, é melhor usar moinho, que é muito mais fácil. Eu deixei para secar essa fava aqui no sol, deixei muito tempo aí. Mas quem tem estufa, pode colocar na estufa e seca e pronto. Já tem um adubo completíssimo. Então vamos lá. Então você pega aqui as folhas, né? Eu tô mais lento porque eu tô fazendo com a mão, né? Já amassei, coloco aqui. Por quantos dias você precisa cultivar essa fava na sua casa? Aliás, por quantos dias você precisa cultivar uma leguminosa? 60 dias. 60 dias. Então é isso, eu vou continuar aqui coletando as folhas, depois eu mostro a próxima etapa. Então lembrando, você cultiva a fava até 60 dias, quando você vir que ela já está querendo começar a formar aquelas vagens, aí você vai lá e coleta, que ali é o ponto em que a leguminosa está fixando muito nitrogênio. Então é nesse ponto que a gente quer, quando as folhas todas estão verdinhas. Você coleta essas folhas e pega alguns pecíolos e até alguma parte do caule, desde que esteja bem seca, coloca aqui no liquidificador. Agora você amassa com a mão mesmo, né? Quando a fava está bem seca, você amassa isso rapidamente, veja, e vai diminuindo o volume, vai reduzindo o volume, tá vendo? Ok?
Vejam que eu coloquei algumas folhas amarelas, mas se você preferir tirar, pode tirar. Aqui a minha fava já era, já estava quase no fim do ciclo. Então amassei, aí eu só coloco no liquidificador, coloquei, ponho a tampa, porque senão você vai consumir muito pó aqui, né? Você põe a tampa, eu fecho, pode colocar uma fita crepe nesses espaços aqui em que sai o pó. E agora só vamos triturar. Já está bom, já está pronto, vejam aí. Já temos aqui o nosso adubo. Já temos aqui o nosso adubo, vejam aí como ficou. Só precisa deixar as folhas já, só precisa deixar a leguminosa secar bem. Depois que ela secou bem, vejam aí, você tritura facilmente. Vejam aí como que está bonito o nosso adubo. Aí recolhe, guarda um recipiente e depois nós vamos pesar. Então está aqui o meu adubo é a leguminosa. Neste caso aqui eu tenho fava, como vocês podem ver aí. E eu sei que lá eu tenho 3 quilos. E por quilo, vocês coloquem 3 gramas de leguminosa triturada, né? Eu sei isso porque eu calculei. No caso da fava, você coloca 3 gramas. Se fosse feijão de porco também, você colocaria 3 gramas. Então, 3 gramas por quilo. Ok? Então nós, como temos lá 3 quilos, nós vamos colocar 9 gramas. E eu vou colocar 10 gramas, né? Para facilitar. Então eu liguei a balança. Vou descontar esse peso. E agora vou colocar 10 gramas. Importante notar que esta colher, ela tem 3 gramas. Então você não precisa se preocupar para adquirir uma balança. Pega uma colher dessas e coloca que você terá 3 gramas, né? Para 3 quilos do solo, você vai colocar 3 colheres dessas. Ou seja, aproximadamente 10 gramas, né? Então tá aí. E agora temos a terceira colher. Temos quanto? 10 gramas, exatamente. Aí está, o nosso adubo está pronto. Então, se você não tem a balança e não tem a colher também, e tem esse recipiente, né? Vejam esse medidor, você coloca aqui até 20, que você tem a mesma quantidade que a gente pesou, né? Que é de 10 gramas. Só que aqui nesse medidor corresponde a 20 gramas. E agora o que faremos com a nossa fava triturada, a nossa leguminosa aí, que você tiver que vamos fazer? Vamos colocar aqui e vamos incorporar, que é a linguagem técnica que a gente usa. É só misturar aqui, né? Se mistura bem. É importante que misture bem, de forma homogênea. E aí está, já está adubado. Você também pode colocar aqui casca de ovo, ou folhas mesmo de qualquer planta, amassa e coloca aí também. Faz bem, que é uma fonte de carbono para o solo, vai ativar os micro-organismos desse solo e você vai ter um ambiente muito mais agradável para a planta. Então, como eu ainda não determinei quanto de casca de ovo triturada você tem que pesar, eu vou colocar aqui aleatoriamente, até porque a liberação de nutrientes estão na casca do ovo é bastante lenta, então não há com que se preocupar, mas depois eu vou determinar exatamente quanto que nós precisamos colocar dessa casca do ovo. Então eu coloco aí um pouquinho. Se você tiver cinza da churrasqueira, coloca aí, café pode colocar aí também, mas o importante aqui é a fava, né? É a fava, porque ela é um adubo completíssimo. Então está aí, nós já temos nosso solo aí adubado.
adubado com fava, com uma leguminosa. Daqui a pouco eu vou preparar um outro vaso com esterco de galinha. Importante notar aqui que eu renovei um vaso, mas se você tiver adubar, se você vai cultivar pela primeira vez, então coleta o solo e faz o mesmo procedimento. Eu estou renovando o vaso para cultivar de novo a rúcula aqui. E coloquei fava, por quê? Por que eu não coloquei esterco de galinha aqui? Porque a rúcula, ela é uma folhosa, nós consumimos as folhas. Então evitem usar esterco de galinha, porque esterco de galinha ele tem muito nitrato. E nitrato no nosso organismo, ele, quando está no nosso estômago, ele vira nitrosaminas. Nitrosaminas são substâncias cancerígenas, né? Então a gente tem que preferir uma leguminosa, porque a leguminosa ela vai fornecer amônio. Então eu estou falando de duas fontes de nitrogênio que estão presentes no solo, que é o amônio e o nitrato. Para couve, idem, é a mesma coisa. Para alface, evitem usar o esterco de galinha. Ou se forem a usar, usem metade de esterco de galinha e a outra metade em feijão fava. Agora eu vou renovar este vaso. Este vaso eu cultivei couve-flor, né? Colhi, agora eu tenho que renovar, porque ele extraiu o nutriente, agora nós temos que fazer a reposição, ok? Então vou fazer absolutamente a mesma coisa que eu fiz com o vaso anterior. Destoroar o solo, né? Que é a descompactação, e depois medir, e depois adicionar aqui o adubo. Só que para adicionar esse adubo eu vou utilizar como fonte de nutrientes o esterco de galinha, né? O meu esterco de galinha, como vocês podem ver aqui, está misturado aqui com areia, com várias coisas. Tem aqui grão de milho, então não é esterco de galinha puro, né? Então eu estou considerando aqui que ele tem aqui de solo, de grãos, de areia, de outras coisas, aí cerca de 70%. Então eu vou pesar aqui de esterco de galinha 10 gramas, né? Se você tiver aí um esterco de galinha, que esse esterco de galinha não é puro, ele está misturado com a cama do aviário, você usa uma quantidade maior. Usa aproximadamente a que eu uso. Eu vou usar aqui 10 gramas por quilo, né? Vou usar 10 gramas por quilo. Se você tivesse esterco de galinha puro, usaria a mesma quantidade que eu usei para a leguminosa, que essas duas fontes têm uma concentração parecida de nutrientes. Só que como eu disse que aqui não é um esterco de galinha puro, ele está misturado com terra, com grãos e entre outras coisas, eu vou usar aqui 10 gramas, né? Então eu sei que o meu vaso tem 3 quilos de solo e cada quilo de solo vai receber 10 gramas de esterco de galinha arenoso, no meu caso. Se você tivesse esterco de galinha puro, colocaria simplesmente 3 gramas em 1 quilo. Em 3 quilos de solo, você colocaria 9 gramas ou 10 gramas. A mesma coisa que nós fizemos para a leguminosa, só que o meu esterco de galinha é arenoso, então eu vou colocar aqui 10 gramas de esterco de galinha para 1 quilo de solo. Como eu tenho 3 quilos, vou colocar 30 gramas. Então aqui vou colocar meia colher. E está aí, você tem 10 gramas. Esses 10 gramas é para adubar 1 quilo de solo. E para adubar 3 quilos de solo. Então, para adubar 3 quilos de solo, vou colocar 1,5 colher. Então, temos aqui 1, 2,
1,5 colher, que corresponde a 30 gramas de esterco de galinha arenoso. E agora vamos ver quanto equivale essa quantidade de esterco de galinha nesse medidor. Então, podemos ver aqui que equivale a metade de 20 gramas, né, neste medidor, ou seja, a 10 gramas neste medidor, né? Então, usem o medidor que quiserem, a colher ou este medidor ou a balança. Temos aqui o nosso esterco de galinha já pesado, então agora é só distribuir aqui e misturar da mesma forma, né? Observe que essa é uma quantidade que eu estipulei, mas você pode colocar um pouquinho esterco de galinha, como está arenoso. No meu caso, eu poderia até extrapolar e colocar muito mais do que isso.